Attention. We are now at DEFCON 1. Security lockdown. Russian nukes in space. The country recently tested a nuclear-capable hypersonic missile. Hypersonic missiles and aircraft could be the future of warfare. Uma das armas nucleares mais poderosas do mundo é a bomba nuclear B-83, o peso pesado do arsenal americano. Pesando cerca de 2.400 libras, ou um pouco mais de 1 tonelada, e podendo chegar por quase 4 metros. É quase o tamanho de um pequeno carro. Imponente, reside uma força de destruição inimaginável. O B-83 é uma bomba gravitacional, o que significa que é lançada de uma aeronave e depende exclusivamente da gravidade para atingir seu alvo. Sem foguetes ou sistemas de propulsão, apenas uma descida em queda livre. Isso pode parecer até simples, mas a devastação que pode desencadear é impressionante. Carregada em bombardeiros especiais como o B-2 Spirit e o B-52 Stratfortress, essa bomba pode ser lançada profundamente em território inimigo. Com um campo de explosão de até 1,2 megatons de TNT, o B-83 é aproximadamente 80 vezes mais poderoso do que a bomba lançada sobre Hiroshima, que teve uma explosão de cerca de 15 quilotons. Para colocar isso em perspectiva, imagine a energia explosiva de 1,2 milhão de toneladas de TNT detonando em um único momento. Mas o B-83 não se trata apenas de energia bruta. Ela foi projetada para penetrar em bunkers subterrâneos escavados na terra antes de detonar. É claro que o número existentes dessas bombas está sob sigilo absoluto. Mas segundo especialistas, estima-se que existam mais de 650 B-3S, e acredita-se que existam cerca de 200 bombas B-83 em serviço ativo. Esse número diminuiu ao longo dos anos devido aos tratados de redução de armas e aos esforços de modernização. Na verdade, há planos para aposentar totalmente o B-83 em favor de armas nucleares mais avançadas e de menores custos. Para compreender a verdadeira magnitude do poder destrutivo do B-83, imagine uma única sendo detonada durante uma explosão aérea sobre Pequim, China. Uma bola de fogo imediatamente engoliria uma área de 1,5 km², vaporizando tudo dentro do seu raio de 4,5 km. Prédios colapsariam devido à intensa pressão da explosão, achatando grande parte do centro da cidade, quebrando vidros de janelas em bairros a mais de 21 km de distância. A radiação térmica poderia causar queimaduras de 3º grau, em qualquer um que estiver a 13 km, ou um raio de 500 km². Em termos de custo humano, tal detonação poderia resultar numa estimativa de quase 1,5 milhão de mortes imediatas, e mais de 3 milhões de feridos. Tudo isso, apenas por causa de uma única bomba B-83. Os Estados Unidos operam cerca de 76 bombardeiros B-52 Stratfortress, que já foram capazes de transportar até 8 bombas nucleares B-83. No entanto, em 2010, o Comando Estratégico dos Estados Unidos removeu as bombas nucleares gravitacionais do arsenal do B-52, pois a aeronave não era mais considerada capaz de sobreviver às defesas aéreas modernas. Hoje, apenas a frota dos de 19 bombardeiros Typhoon B-2 Spirit tem a tarefa de lançar bombas nucleares de gravidade. Isso significa que o potencial de devastação não está limitado a uma bomba, mas pode envolver numerosas detonações simultâneas, aumentando exponencialmente o impacto destrutivo. Imaginando a verdadeira escala das armas nucleares modernas, o número 4 da lista é o míssil Trident II, uma arma nuclear dos Estados Unidos e do Reino Unido. Ao contrário das bombas gravitacionais como o B-83, o Trident II é um míssil balístico lançado por submarino ou SLBM. O míssil Trident II, pesando cerca de 59 mil kg ou 130 mil libras e estendendo-se por 13,5 metros ou 44 pés de comprimento, é um foguete de combustível sólido de 3 estágios capaz de viajar mais de 12 mil quilômetros.
Esse incrível alcance permite que ele atinja alvos praticamente em qualquer lugar do globo, a partir de submarino, escondido nas profundezas da superfície do oceano. O que realmente diferencia o Trident II é o uso de vários veículos de reentrada independentemente. Cada míssil pode transportar até 8 ogivas nucleares. Estamos olhando para um total de 2.240 ogivas nucleares. Se você calcular o poder explosivo combinado, isso equivale a espantosos 1,64 megatons de TNT, o que é o equivalente a mais de 70.000 bombas de Hiroshima. Esse poder devastador escondido embaixo da água pode atingir múltiplos alvos. O sistema de orientação de mísseis é altamente avançado, combinando navegação inercial espacial com atualizações de GPS para garantir precisão notável. É capaz de atingir a 100 metros de seu alvo após viajar milhares de milhas. O Trident II é implantado em submarinos da classe Ohio, para a Marinha dos Estados Unidos e submarinos da classe Vanguard da Marinha Real, fornecendo uma capacidade de um segundo ataque se necessário, no qual é crucial para a imposição de uma guerra nuclear. Para compreender o impacto potencial desta arma, imagine um único míssil Trident II sendo lançado em direção a Moscou com todas as 8 ogivas detonando a mesma área, maximizando o seu efeito. O efeito combinado dessas explosões seria de aproximadamente 3,8 megatons de TNT. Após a detonação, a explosão em forma de uma grande bola de fogo de uma área de mais de 10 km², vaporizando tudo dentro de seu raio. Prédios seriam totalmente destruídos em um raio de 11 km, destruindo toda a cidade em segundos. A radiação térmica afetaria qualquer um no raio de 22 km, cobrindo uma área de 1.500 km². A quantidade de mortes seria impressionante. Estima-se que seria mais de 2,8 milhões de fatalidades imediatas e 4,5 milhões de afetados. Isso por um único míssil. Os Estados Unidos operam 14 submarinos nucleares, cada um capaz de carregar 20 mísseis Trident II. Isso somado são 280 mísseis preparados sobre o oceano, com cada míssil carregando 475 quilotones cada. Nós estamos olhando para um total de 2.240 ogivas nucleares. Se você calcular a força explosiva, é um valor de impressionantes 1.640 megatons de TNT. Isso é o equivalente a mais de 70.000 bombas de Hiroshima. Essa frota está em constante patrulhamento e preparada para qualquer chamado repentino. O número 3 da nossa lista é o chinês DF-5, um míssil balístico intercontinental. Uma variação, o DF-5C, é um verdadeiro gigante, chegando a quase 33 metros de altura, chegando a pesar aproximadamente 183 toneladas. Foi introduzido nos anos 80 e continua sendo a principal defesa chinesa em eventual guerra nuclear. O DF-5 tem um impressionante alcance de 15.000 quilômetros, o que significa que ele pode alcançar quase qualquer alvo no globo se for lançado desde a China, o que lhe faz um míssil formidável. Suas últimas versões, como o DF-5B e o DF-5C, são equipadas com mais de 12 ogivas nucleares, cada um carregando 1 megaton de TNT. Para se ter uma ideia desse poder, basta saber que a bomba de Hiroshima tinha 15 quilotones. Então cada ogiva nuclear do DF-5 é 66 vezes mais forte. Se todas as 12 ogivas fossem direcionadas ao mesmo alvo, a explosão combinada seria impressionantes 12 megatons. Isso são 18 vezes mais forte que a bomba jogada em Hiroshima. Vamos imaginar o seguinte: que um único míssil DF-5 fosse lançado em direção à capital dos Estados Unidos, Washington, com todas as 12 ogivas nucleares impactando a mesma área. A bola de fogo encobriria um raio maior que 3 km, vaporizando tudo o que encontrar em seu caminho. A explosão devastaria praticamente qualquer área residencial em um raio de 16 km. Queimaduras de terceiro grau afetaria as pessoas em um raio de 35 km.
as fatalidades seriam inimagináveis. Estima-se que as mortes chegariam a mais de 1 milhão de pessoas e mais de 1,8 milhões de feridos. O que é mais alarmante é o poder de destruição de um único míssil DF-5. Acredita-se que a China tem em sua possui cerca de 20 a 30 mísseis DF-5 em seu arsenal. O número 2 da nossa lista é o russo R-36, mais conhecido pelo infame nome, míssil Satan. Construído durante a Guerra Fria, esse míssil é um dos mais fortes já construídos até os dias de hoje. Desenhado para entregar uma grande carga a grandes distâncias, o R-36 é um míssil colossal. Medindo 33 metros e pesando quase 210 toneladas, é um míssil de 2 fases. Desenhado para levar ogivas nucleares a outros continentes, pode percorrer mais de 16 mil quilômetros. Isso significa que pode atingir alvos praticamente em qualquer lugar do mundo se for lançado desde a Rússia. O que faz esse míssil russo ser particularmente espantoso é sua capacidade de carga, que pode levar consigo mais de 10 ogivas nucleares, cada uma delas contendo quase 1 megatons de TNT. Isso significa que cada míssil pode descarregar no seu total quase 10 megatons de TNT, cerca de 666 vezes mais potente que a bomba jogada em Hiroshima. Um resultado que faz jus ao seu nome de míssil Satan. Algumas variações do R-36 pode conter uma cabeça com até 20 megatons. Isso é mais que 1.300 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Desenhada para obliterar alvos escondidos em bunker ou estações de lançamentos. Agora imagine se um único míssil como o R-36 fosse detonado sobre São Francisco. Imediatamente, uma bola de fogo engoliria uma área de 30 quilômetros quadrados. Vaporizando tudo em um raio de 3 quilômetros, prédios seriam achatados em um raio de 17 quilômetros, dizimando a área da Baía de São Francisco. A radiação térmica causaria queimaduras de 3º grau nas pessoas, em um raio de até 40 quilômetros, cobrindo uma área de 4.800 quilômetros quadrados. O número de mortes seria catastrófico, estimando-se que os óbitos poderiam exceder a 1 milhão de pessoas, e mais de 1,3 milhões de pessoas feridas. E isso é o impacto de somente um míssil. Acredita-se que a Rússia mantém 46 mísseis M2, uma variação ainda mais poderosa e mais avançada do SS-18. Cada um desses mísseis pode carregar múltiplas ogivas, no que multiplica seu dano causado. Essas armas combinadas, é impossível de imaginar o poder de destruição dessas armas. Finalmente no topo da nossa lista está outro russo, RS-28, míssil Samad, ou chamado de Satan II. Esse míssil balístico intercontinental é o pináculo das armas nucleares modernas. Desenvolvido para substituir o velho R-36M, ou o Satan I, o míssil RS-28 é desenhado para ser indetectável e entregar uma grande carga de destruição por todo o globo. O míssil Samad é um míssil trifásico que pesa quase 310 toneladas, se chegando a medir mais de 35 metros e com mais de 3 metros de diâmetro. É capaz de carregar vários tipos de ogivas de configurações diferentes, que podem ser de mais leve ou com mais pesadas quantidades de ogivas, além de estarem acopladas com avançados sistemas anti-detecção, para ultrapassar tranquilamente as defesas inimigas. O seu alcance ultrapassa os 18 mil quilômetros, permitindo que alcance qualquer lugar na Terra. Uma das suas características que mais preocupa no RS-28 é sua habilidade de entrar na órbita, conhecido como FOBS, Fractional Orbital Bombardment System. Isso significa que o míssil pode entrar na órbita baixa da Terra e se aproximar de alvos em qualquer direção, incluindo o Polo Sul, onde pode contornar facilmente os sistemas de alerta do Norte. Alguns relatórios especulam que o Samad pode carregar teoricamente mais de 50 megatons, o equivalente à bomba chamada ZAR, a bomba nuclear mais poderosa já detonada. Tanta destruição só poderia ser hipotética e não prática para uso militar.
Um impacto com esse seria preocupante. Considere esse cenário, onde uma ogiva contendo 50 megatons sendo detonada na cidade de Nova York. A bola de fogo englobaria imediatamente uma área de 5 km², vaporizando tudo em um raio de 83 km². A onda gerada pela explosão causaria uma destruição gigante por mais de 26 km, levando consigo prédios e construções por mais de 2.000 km². Queimaduras de terceiro grau afetaria as pessoas em mais 60 km, cobrindo uma área de aproximadamente 11.000 km². A quantidade de vidas perdidas seria impressionante. As fatalidades estima-se que poderia exceder o número de impressionantes 7 milhões de pessoas, e com mais 6 milhões mais de feridos. Outra vez lembrando que essa destruição é de um único míssil RS-28 Sarma, seguindo a teoria que ele pode carregar até 50 megatons de TNT. Para colocar em perspectiva, quando a bomba ZAR foi detonada em 1961, o flash da bomba foi visível a mais de 1.000 quilômetros de distância do lugar onde foi realizado o teste. Uma explosão na cidade de Nova York seria visível a olho nu desde a Carolina do Sul, quase a 1.000 quilômetros de distância. Mas o que isso tudo tem a ver conosco? Apesar que isso tudo é teórico, a Rússia ultimamente tem transmitido sua força através da mídia, como lançamentos de seus mísseis balísticos. Ultimamente na guerra com a Ucrânia, a Rússia vem mostrando que tem interesse em usar seus mísseis intercontinentais, que poderiam levar a resultados catastróficos. Poderia levar uma guerra em escala global, onde mesmo que alguns mísseis conseguissem atingir os Estados Unidos, os danos seriam inimagináveis. Mas o verdadeiro desafio nos dias de hoje não é descobrir quem tem a maior bomba, e sim assegurar que essas armas não sejam jamais utilizadas. Porque em uma guerra nuclear não há vencedores, só um mundo deixado em ruínas onde todos perdem.